Hoje nós vamos falar sobre o celular em sala de aula. Você tem o costume de usar celular em sala de aula? Ou durante o dia, muitas horas durante o dia? Pois é, hoje eu quero falar um pouquinho sobre os problemas que o celular tem causado na vida das crianças e adolescentes. Eu tive conhecimento de uma matéria na internet falando do transtorno de dependência de tela, que é aquela situação em que a pessoa fica viciada em tela de celular, ela não consegue desgrudar os olhos da tela do celular. Então eu vou ler com vocês a matéria e depois eu deixo aí também, na descrição do vídeo, eu deixo aí o link para você chegar até ela. Vamos lá, eu vou ler com vocês e fazer os comentários. Transtorno de dependência de tela é real e pode danificar o cérebro do seu filho. Então essa matéria foi tirada da revista Saber é Saúde. Da próxima vez que você sair de casa e se aventurar em um lugar público, tire um minuto para dar uma olhada. Se estivermos vivendo no mesmo planeta, não demorará muito para você ver uma criança com os olhos colados em uma tela quase tão grande quanto o rosto dela. Embora tenhamos testemunhado alguns incríveis avanços tecnológicos no século XXI, os pais perceberam que entregar a uma criança o seu smartphone ou tablet é uma solução conveniente para tédio ou acessos de birra. Então aqui está falando mais das crianças pequenas, não dos adolescentes em sala de aula, que é o que eu vou fazer o comentário mais tarde. Por enquanto a gente vai continuar na matéria. No entanto, essa coisa chamada tempo de tela está criando novos problemas de saúde mental e comportamentais em crianças pequenas. Algumas delas choram, algumas quebram as coisas e outras até ameaçam o suicídio. Transtorno de dependência de tela. Excessivo tempo de tela explicado. Se as crianças estão jogando videogames ou usando aplicativos de smartphones, há uma montanha crescente de evidências sugerindo que os meninos e meninas jovens estão exibindo um comportamento viciante. Por quê? Em grande parte devido à extensa exposição ao tempo de tela. Enquanto os cérebros adultos são mais desenvolvidos, os cérebros das crianças são suscetíveis a mudanças significativas na estrutura e na conectividade que podem prejudicar o desenvolvimento neural e levar a um transtorno de dependência de tela. Outras classificações de transtorno de dependência de tela são transtornos de dependência da internet, transtorno de jogos na internet, uso problemático da internet, uso compulsivo da internet, uso patológico de videogames, vício em videogames, uso de tecnologia patológica, vício em jogos online, dependência de telefone celular, vício do site de rede social, vício no Facebook. No artigo de pesquisa do Dr. Arik Sigman, psicólogo, publicado no Jornal da Associação Internacional de Neurologia Infantil, ele escreve: adicção é um termo cada vez mais usado para descrever o crescente número de crianças que participam de uma variedade de diferentes atividades de tela e um dependente, de maneira problemática. Se você tem um filho ou neto, os sintomas a seguir podem se apresentar se o tempo de tela deles, especialmente na internet e nos videogames, comprometer sua capacidade de funcionar. Vamos ver os sintomas então. Preocupação, sintomas de abstinência, tolerância crescente, não reduzir ou interromper as atividades da tela, perda de interesses externos, continuação apesar das consequências negativas, mentir sobre a extensão do uso, uso para escapar do clima adverso. E aqui eu faço o meu comentário agora. Eu tenho visto cada vez mais um número crescente de alunos que, para escapar de uma aula, escapar no sentido de que para que ele tenha o que fazer ao invés de prestar atenção na aula ou de fazer alguma atividade escolar dentro da sala de aula, ele recorre ao celular para jogar videogame, para monitorar a rede social ou outras coisas afins que tem lá dentro. Então ele usa esse celular para escapar de um clima adverso, ou seja, ele não gostaria de estar lá e ele
se refugia no virtual. Como é relevante o transtorno de dependência de tela entre as crianças? Um estudo de 2015 publicado pela Behavioral Sciences, desculpa a pronúncia, descobriu que 12% dos jovens adolescentes eram gamologistas patológicos. Embora jogar videogames não exija substâncias químicas ou intoxicação, os pesquisadores sugerem que isso poderia levar a sintomas semelhantes ao vício, incluindo os listados acima. Para o psicoterapeuta George Lin, baseado em Seattle, 80% dos problemas de seus pacientes resultam de muito jogo, assistir a muitos vídeos online ou usar excessivamente as mídias sociais. Como resultado, o Dr. Lin está testemunhando uma síndrome de personalidade que vem do abuso e basicamente descontrolado do uso recreativo da mídia de tela durante o dia e a noite. A maioria dos médicos de família, até mesmo psiquiatras, não estão atentos ao fato óbvio de que uma criança pode estar recebendo apenas 2 a 3 horas de sono à noite. Se isso, diz o Dr. Lin, e isso causa problemas de personalidade. Aqui eu vejo realmente também situações em que o adolescente passa horas da noite na internet, ou jogando videogame, ou na minha rede social, e aí isso tem consequências na sala de aula. O aluno está sonolento, não consegue prestar atenção na aula, então ele pode até não estar usando o celular em sala de aula, mas ele está sonolento, está com sono, então você acaba vendo alunos dormindo mesmo em sala de aula. E quando você aborda essa criança, esse adolescente que está dormindo, fica extremamente nervoso, né? Ele fica extremamente revoltado por ter sido acordado. É complicado, né? Continuando aqui a leitura e eu faço meus comentários finais. O que o muito tempo de tela está realmente fazendo aos nossos filhos? Tornar-se alguém com um transtorno de dependência de tela pode ter efeitos devastadores. De acordo com Claudete Avelino Tandock, especialista em desenvolvimento familiar e desenvolvimento infantil e consultora em educação infantil, o transtorno de dependência de tela pode levar a insônia, dor nas costas, ganho ou perda de peso, problemas de visão, dores de cabeça, ansiedade, desonestidade, sentimentos de culpa e solidão. Em última análise, no entanto, os efeitos a longo prazo desses sintomas podem ser tão graves quanto os danos cerebrais. De fato, vários estudos explorando os efeitos do transtorno de dependência de tela mostraram que o cérebro das crianças encolhe ou perde tecidos no lobo frontal, estriado e ínsula. Essas áreas ajudam a governar o planejamento e a organização, a supressão de impulsos socialmente inaceitáveis e nossa capacidade de desenvolver compaixão e empatia, respectivamente. Dispositivos ou gadgets não são ruins em si. São ferramentas úteis e essenciais para a comunicação, pesquisa, aprendizado, entretenimento, entre outras coisas, de Dr. Avelino Tandock. Os pais estão lidando com aprendizes do século XXI, o que chamamos de nativos digitais. Eles devem permitir que seus filhos manipulem essas ferramentas. No entanto, o equilíbrio é a palavra-chave. 5 dicas para pais com filhos que têm um transtorno de dependência de tela. De acordo com as novas recomendações da Academia Americana de Pediatria para o uso de mídia infantil e os métodos do Dr. Lin. Para crianças menores de 18 meses, evite o uso de mídia de tela diferente de bate-papo por vídeo. Pais de crianças de 18 a 24 meses de idade que desejam introduzir mídia digital devem escolher uma programação de alta qualidade e assisti-la com os filhos para ajudá-los a entender o que estão vendo. Que já é um absurdo terrível, né? Para pais que querem inserir seus filhos na cultura digital a partir dos 18 meses de idade. É terrível. Já eu acho que não tenho o que falar aqui, né? Mas o Dr. Lin está dando recomendações aqui. Para crianças de 2 a 5 anos, limite de uso da tela a 1 hora por dia de programas de alta qualidade. Os pais devem co-visualizar mídia com crianças para ajudá-las a entender o que estão vendo e aplicá-las ao mundo ao seu redor. Bom, não é essa a realidade brasileira, né? Nós vemos aí as crianças acessando o celular e o conteúdo da internet
à vontade, sem nenhum monitoramento dos pais. Terrível. Para crianças de 6 anos ou mais, estabeleça limites consistentes para o tempo gasto usando a mídia e os tipos de mídia. E certifique-se de que a mídia não substitua o sono adequado, a atividade física e outros comportamentos essenciais à saúde. Bom, para crianças de 6 anos ou mais, aí já encaixa na faixa etária em que eu trabalho, que são os adolescentes e jovens, né? E aí, para você, meu aluno, para você, adolescente e jovem que está me ouvindo agora, se você não tem esse controle dos pais com relação ao celular, à internet, e você quer se desenvolver como uma pessoa normal, uma pessoa que queira ter todas as capacidades mentais de que você provém, né, e que você pode desenvolver, você tem que estabelecer limites a si mesmo. Não fique usando a internet muito tempo, principalmente durante a noite. Ok? Durma, né? Faça as contas lá. Eu preciso de no mínimo de 8 a 10 horas por dia de sono. Então não fique de madrugada na internet ou jogando videogame. Não fique vendo tela de noite. Tudo bem? Defina regras básicas com antecedência e aplique-as ao designar tempos livres de mídia juntos, como jantar ou dirigir, bem como locais sem mídia em casa, como quartos. Mantenha conversas comunicando-se continuamente sobre cidadania e segurança online, inclusive tratando outras pessoas com respeito online e offline. E aqui, né, eu vejo que todos esses problemas de dependência de tela, e nós não estamos falando nem do conteúdo, gente. Não estamos falando do conteúdo, se o conteúdo é imoral ou amoral, ou se o conteúdo é maravilhoso. Estamos falando do tempo de tela. Tempo de tela, o tempo que você fica visualizando uma tela. Então, a reportagem aqui diz que você vai desenvolver problemas de visão, você vai desenvolver problemas cognitivos, você vai desenvolver uma dependência de uso de tela, quer dizer que você vai querer visualizar uma tela de celular ou de computador ou de notebook ou de tablet simplesmente porque você está viciado na iluminação da tela. Aqui pouco importa o conteúdo. Claro que o conteúdo, se for um conteúdo deplorável, você está enchendo a sua mente de informação inútil ou informação que vai te fazer mal. Mas aqui não estamos nem discutindo o conteúdo a ser visto na internet, estamos falando do tempo de tela. E também temos a questão da música, né, com fone de ouvido dentro de sala de aula. Fone de ouvido também você pode procurar na internet matérias que dizem a respeito que os fones de ouvido estão causando problemas de surdez, problemas auditivos nas pessoas. Juntando isso ao tempo que você, como é o meu caso de eu, professor, observar muitos alunos com fone de ouvido em sala de aula, e quando você aborda o aluno para que ele não utilize, alguns acatam a orientação, outros não, e mesmo aqueles que acatam, passa 2 minutos depois estão novamente com o fone de ouvido. E é claro que quando a pessoa usa o fone de ouvido dentro da sala de aula, ela não quer ouvir o ambiente que ela está, ela quer ouvir a música, e ela vai colocar aquela música muito mais alto do que o ambiente em que ela está. Então provavelmente vai desenvolver problema auditivo. Além do problema auditivo, é como se você não estivesse dentro da sala, ou seja, você está lá fisicamente, mas a sua mente está em outro lugar. O tempo que você gasta na sala de aula sem aprender, o tempo que você passa na escola sem aprender nada, simplesmente acompanhando tela de celular e ouvindo música, é muito tempo desperdiçado. Se eu quero fazer esse apelo para você, meu aluno, você adolescente, você jovem que está me ouvindo agora. Pare de ficar tanto tempo na internet, jogando ou ouvindo música. Preocupe-se mais com o seu futuro, com o seu desenvolvimento. Se você não tem um pai ou uma mãe que não faz isso por você,
É melhor você fazer isso por você mesmo, porque o futuro é seu, não é deles. À medida que o tempo vai passar, menos os seus pais vão se preocupar com você. E você vai se tornar cada vez mais responsável por você mesmo. Então é importante que você já tome essa consciência se alguém ainda não te orienta com relação a isso. Tá bom? Isso é papo aí de coração mesmo. Estou tentando te ajudar. Tá joia? Bom, vou ficando por aqui. Este vídeo eu resolvi fazer ele de última hora. O conteúdo gramatical, né, o conteúdo que eu ia passar hoje já está pronto, mas eu não vou gravar hoje, vou gravar um outro dia. Esse aqui vai para toda segunda-feira, como é colocado lá no canal, né? Toda segunda-feira tem um vídeo novo. Mas durante a semana eu vou gravar o vídeo com a matéria de língua portuguesa mesmo, tá bom? Dá um joinha aí, se inscreve se ainda não é inscrito, compartilha aí com alguém que precisa ouvir essa mensagem e até mais.